Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como prometido, arrumei um tempinho aqui e vamos fazer a poda daquela jardineira que já está aqui no cantinho esperando por uma manutenção. Essas meninas aqui estão agora no seu estado ativo, que são as Graptoverias Fantôme, então é uma época muito boa para fazer poda e replante de plantinhas que estão em atividade. Muitas plantinhas agora no inverno aqui no sul que gostam desse friozinho entram em atividade e a gente pode estar fazendo as podas e os replantes assim com mais segurança, apesar de que eu fiz as podas e replante de plantinhas no verão que não estavam em atividade, mas estão bem. Deixa eu até dar um panorama aqui para vocês aqui dessa bancada que eu dei uma organizada. Eu falei para vocês que eu vou mostrar, né, o cantinho aqui todo organizadinho, então eu vou deixar o panorama dessa daqui que tá bem arrumadinho agora. Olha só, tá muito linda. O meu eônio ali, ele tá um pouquinho sentido, todo o verão ele fica muito estranho, sabe? Ele cai muita folha. Então agora ele já tá ficando com o centrinho verde, olha ali, ó, ele tá começando a se renovar, ele fica muito lindo. Aqui tem a floração da minha Gisele, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, que bonita, muito fofa essa plantinha aqui. Olha só, essa daqui é a mãe de todas. Depois, se eu lembrar, eu mostro para vocês a jardineira. Ainda bem que eu fiz outras mudinhas dela, e porque morreu mais uma daquela, não era jardineira, era uma bacia. Aí eu vou mostrar para vocês ali como que tá. Mas eu creio que agora até a minha bacia vai ficar bonita. Então, nessa época do ano aí, há muitas plantinhas que entram em atividade, é muito legal a gente estar fazendo poda e replante. O Adromichus entra em atividade, os eônios, babosa também. Deixa eu mostrar essa Echeveria aqui que tá linda, se eu não me engano é a Midori. Muito lindo, olha só, ficou uma arvoreta e eu tô adorando esse efeito dela, olha só. Os Anacampseros também entram em atividade, a Bolvia, as crássulas também. Olha só que fofa que tá essa tinta aqui, ó, na marmitinha. Olha que lindinha. Aqui eu tive que separar esses dois vasos aqui, ó, porque o Rubrutictum lançou as raízes para dentro da marmitinha aqui e eu fui mexer, estavam grudados. Aí ele tá tão bonitinho que apesar das raízes ali, mesmo assim eu não vou mexer por enquanto. E então, outras plantinhas assim que estão em atividade são a Dioscorea, Gastéria, Senécios também, Azotona, até tem uma aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Nessa latinha, ela tá até enferrujadinha, é daquelas latinhas de leite condensado, olha só. Que fofinha que tá. Mostrei até num dos vídeos anteriores para vocês, né? Essa daqui tá sendo cultivada ao ar livre. É muito legal a gente pegar e espalhar sobre a terra essas mudinhas aqui, ó, que estão assim, ó, com essas raízes. Olha só, ela vai se multiplicar bastante. Mas eu tenho tido mais sucesso com essa plantinha assim, em vasinho pequeno. Coloco o galinho no cantinho assim, ó, e deixo ela ao sol e chuva. É uma plantinha que eu quase perdi. Aí então, fiz a poda também aqui, ó, nem é época da Echeveria nixana, até tem uma marmitinha ali que eu comecei o vídeo e mostrei para vocês. E dessa outra aqui que agora eu tô esquecida do nome, mas eu vou deixar na edição do vídeo aqui. Não consigo lembrar.
Então a gente pode estar fazendo também poda das paquivérias, paquifilums, sedevérias, que eu mostrei no vídeo anterior lá, né? As minhas sedevérias letícias estão tão lindas, né? Ai, gente, tá muito, muito linda aquela jardineira. E os sedums também. Essa daqui também, futuramente, eu vou fazer a poda, ó, porque tá bem pernuda, ó. Então agora vamos para a poda. Eu vou fazer a poda dessas rosetas com vocês e o replante eu faço em off, porque senão vai dar muito, muito trabalho. E no caso dessas meninas aqui, eu vou fazer a poda e eu não vou passar nada aqui no machucado não, ó. Eu vou deixar assim mesmo, ó. Tá vendo? Aí eu vou preparar o substrato. Vou reaproveitar esse substrato aqui. Vamos cortar. Essa daqui tá grossa, olha só como ela dá muda. Não é de ter orgulho de ter uma planta dessa? Que te enche de mudinha? Olha só, dá para encher o teu jardim com essa mudinha aqui, ó, com essa plantinha. Ela é muito, muito linda. Fácil de multiplicação. Vamos aqui fazer a poda. Vou deixar assim secando ao sol, que hoje vai dar um solzinho. Vou reaproveitar o substrato e vou replantar assim mesmo. Olha só. No caso de reaproveitar o substrato, eu tiro metade desse substrato velho aqui, coloco o substrato novo e antes de colocar o novo, eu misturo um pouco de torta de mamona ou humus. E também posso colocar o NPK, o osmocote misturado na terra. Também posso estar fazendo assim. Então, eu vou fazer a poda de todas elas. Ai, ela é muito, muito linda essa planta. Olha só. Vai dar para encher. Eu acho até que eu nem vou replantar mais junto. Olha só quanta folha suja. Folha seca. Vamos ver se tem cochonilha aqui, ó. Ó, não tem nada de cochonilha, gente. Nada, nada, nada. Vamos fazer a poda bem aqui rente. Olha só. Muito fofa essa planta. Tá numa coloração incrível também. Vamos deixar ela com as perninhas pro ar, para cima. Deixa eu cortar ela inteira só para mostrar para vocês o jeito que ela se multiplica. Aqui são as rosetas que eu já tirei, ó. E olha aqui quantas rosetas que ela deu, olha só. Então chega uma hora que você nem precisa mais estar tirando folha para fazer a multiplicação dessa plantinha. Porque olha só o jeito que ela se multiplica. Nossa, ela tá muito linda, tá dando até dó de cortar. Só que aí eu vou fazer a poda, eu vou replantar. Ano que vem isso daqui vai estar bem grandão, né? Com arvoretas dessa forma, né? Linda, linda, linda. Vamos continuar a poda, que eu vou mostrar só a poda para vocês aqui. E aí eu vou dar uma espiadinha como que tá a drenagem dessa jardineira, para ver se eu preciso aumentar ou deixar assim. Olha só que linda. Dia muito, muito bom, gente, para jardinar. Olha só. O céu azulzinho, azulzinho. Aí, além de eu fazer a poda e replante da Graptoveria Fantôme, eu ainda aproveitei quando eu fui levar a jardineira lá, trouxe mais esses vasinhos aqui que são as jardinagens de hoje. Aqui eu tenho uma marmitinha que eu reaproveitei de novo. Tomei bastante cuidado para não quebrar, porque ela fica bem sensível. E eu não sei se vocês, mas eu tenho muito costume de pegar os vasos pelo canto aqui, ó, e acaba quebrando
as marmitas e embalagens assim que eu reaproveito para plantar suculentas. Então eu tomei bastante cuidado, algumas acabaram rachando por causa desse costume de pegar aqui, e essa daqui eu tomei bastante cuidado. Aqui eu replantei, todas as plantinhas aqui ó, estão podadas. Aí tem Sedeveria Letizia, tem a Graptoveria Milky Way, tem o Graptocedum bronze. Aqui tem uma menina que eu não sei quem é. Aqui, deixa eu ajeitar você aqui, menina. Aí eu achei que ficou bem legal, coloquei o meu colar... Ai, meu Deus, esqueci o nome desse daqui. Ixi, deu um branco. Esqueci, ele é o variegata. Aí, como essa marmitinha vai ser cultivada ao ar livre, eu acho que ele vai gostar. Assim como o colar de rubi, ele gosta mais de umidade. Então, sempre que chover, já vai estar regando o vasinho, né? Mas claro, só depois delas enraizarem, como eu falei para vocês. Aqui eu fiz o replante dessa crassula aqui. As crássulas aqui não vão muito bem assim ao ar livre, porque elas ficam muito manchadinhas, dá muito fungo. Mas essa até que foi bem resistente. Essa daqui é a Money Maker. Ela fica vermelhinha, muito, muito linda, ó. Tá vendo aqui, ó? Algumas que estão bem vermelhinhas. É muito, muito bonitinha essa plantinha. Aí, como sobrou algumas mudinhas desse vaso aqui, que eu reaproveitei também o substrato, eu coloquei aqui, ó. Coloquei a Multicava, que é o vasinho aqui do lado. E coloquei aqui, ó, aqui tem uma Gisele, que estava perdida, aqui tem uma híbrida, aqui o vasinho é só de híbridas, ó. Aí eu replantei aqui, ó. Então, tem plantinhas assim, que a gente não precisa estar gastando muito para ter plantinhas suculentas na nossa casa. Tem plantinhas que vão muito bem, que o preço é super acessível e que você vai ter anos essas plantinhas na sua coleção. As híbridas e alguns tipos de crássulas são um ótimo exemplo. Essa plantinha aqui, essa crássula aqui, eu replantei e não foi muito bem ao ar livre. Eu coloquei lá naquela bancada, né, que eu mostrei para vocês. E aí eu fiz a poda de todas elas, ó, estão tudo assim, ó. E elas vão continuar sendo cultivadas ao tempo. Eu não cultivava, eu cultivava elas aqui embaixo do telhado transparente, porque ela fica uma plantinha muito, muito bonita quando fica perfeita. Olha só a folha, que perfeição. Olha a estrutura da folha, olha aqui que coisa mais linda. Ela é cheia de, parece poros, olha só. Muito, muito linda, olha aqui. E ela vive dando fungo, como vocês veem aqui, ó. Então não é uma plantinha que fica bonita ao ar livre, não assim como a Fantôme, né? Mas refiz o vaso. Aí eu acho que eu vou fazer uma aplicação de fungicida nela, para dar um up nesse vaso aqui. Aqui, o vaso até tá pesado, porque deu uma chuva de madrugada e aí acabou molhando, porque estava ao tempo, e aí eu reaproveitei esse substrato e ele estava molhado e eu coloquei torta de mamona. Ainda bem que a jardinagem foi rápida de todos esses vasinhos aqui, porque às vezes a gente encontra nematóide, mas graças a Deus eu não encontrei mais nematóide aqui na minha coleção. E aí aqui eu deixei metade de drenagem para que seja um vaso bem drenável para a água passar rapidamente, né? Já que vai ao tempo. E ela dá uma flor cor-de-rosa, essa planta muito linda, muito bonita. É fácil de cultivo, só que ao tempo ela dá, ela mancha, ela enche de fungo. Aí teve até algumas que eu acabei jogando fora porque estavam muito, muito feia. Aí aqui, ó, reaproveitei, coloquei aqui nesse vaso também, ó. Ó, tá vendo como ela tá queimada também do sol? Então essas plantinhas estavam urgentemente precisando assim de um replante. Agora eu vou levar essas plantinhas para lá e a gente vai ver como é que ficou
a jardineira da Fantôme. Vou deixar ela aqui por enquanto. Eu vou fazer limpeza da bancada, que tá bastante suja. Olha só, precisa de manutenção também. Vou aproveitar essas mudinhas aqui. Aqui é outra jardineira que também logo eu vou ter que fazer o replante delas. E aqui, ó, olha só a sujeira que tem aqui. Ainda tem até uma muda aqui que eu vou reaproveitar. Essa daqui não vai fora não. Aí tem muita coisa suja aqui e a jardineira veio pra cá, ó. Olha aqui, ó. Olha que bonita que ficou. É uma planta muito fácil de cultivo, muito legal. E aí eu vou varrer essa bancada e trazer os outros vasinhos pra cá, que eu fiz o replante. Tem outras plantinhas aqui que também não estão muito legais, ó. Mas aqui a muda ainda se reaproveita. Olha que linda. Olha o estresse dessa planta. Coisa mais magnífica. Então, por enquanto não chover, ela fica aqui. Senão ela vai aqui para baixo, aqui, ó. Que essa bancada tem um plástico e aí aqui não chove. Então daí, enquanto elas não enraizarem, eu vou tomar esse cuidado de colocar elas ali embaixo quando chover. Aí depois que tiverem enraizadinhas, eu volto elas aqui para esse lugar. Tá bem bonitinho, né? Olha só que bonito. Trouxe essa daqui também para cá, ó. Essa daqui também eu fiz o replante há uns 2, 3 meses. Fiz a poda e o caule já tá começando a crescer de novo, ó. Então, as gigantes, elas dão muita manutenção. Muita mesmo. Olha que linda que tá as Vivien. Preciso fazer o replante também dessa embalagem de bolo que eu fiz vaso aqui, ó. Aqui também, ó. Olha que lindeza. Então, era isso, pessoal. Deixa eu mostrar esse outro vaso aqui, ó. Que tá bem cheio. Tá muito lindo aqui, ó. Deu até uma renovada. Deixa eu mostrar mais de longe. Olha só que linda. Esse daqui também eu vou mexer. Tá cheio de raiz, olha aqui, ó, como é que fica, ó. Então, volta e meia a gente tem que estar fazendo a jardinagem, como eu falei para vocês naquele vídeo, né? Que se você quer ter um jardim bonito, tem que estar volta e meia adubando, replantando, fazendo poda. Olha que bonita. Nossa, tá lindo esse vasinho, né? Olha aqui, esse aqui do Nus Balmeriano. Olha a coloração disso aqui. Que coisa mais fofa. Ah, aqui tá o meu, como é que é mesmo? Francesco Baldi. Olha só, lindo. Deixa eu mostrar aqui esse eônio. Olha que lindo. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da poda da Fantôme. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E peço também para vocês, compartilhe o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Dá uma conferidinha aí se o sininho de notificações está ativo, tá bom? Para você sempre receber as notificações quando eu mandar um vídeo novo. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!